Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Protagoncast, onde a gente discutimos temas cruciais sobre gestão de saúde e segurança do trabalho. Hoje a gente tem uma convidada para lá do especial, Vanessa Porto, Mais que especial. Ah, onde a gente vai discutir sobre a relação do direito com a questão de saúde e segurança do trabalho. Seja bem-vinda, Vanessa. gente, para mim é um prazer enorme, né, estar aqui falando de um tema que eu tanto gosto, que tem a ver com as nossas empresas, né? Acho que isso a gente tem em comum, com os Alas Azevedo, né, o escritório em que eu sou sócia, e a Protagon, né, que é realmente pensar formas de trazer para nossas empresas mais segurança, mais tranquilidade, para elas poderem gastar sua energia fazendo o que cada uma delas gosta, que é sua atividade fim. Então, é um prazer. Obrigada, Helenilson, obrigada, Helenilson, pelo convite, né, por a gente estar aqui hoje. E espero que a gente possa dividir aí com vocês algumas experiências, alguns causos também, né, se for o caso. E vamos lá, estou aqui para a gente conversar, debater e saber também de vocês aí que estão no dia a dia, o que é que a gente pode fazer nessa interface. Vamos embora. Para começar, Vanessa, tá com as melhores perguntas. Primeiro, a gente queria saber como você vê a relação entre o direito e a segurança do trabalho nas empresas. Assim, né, eu acho que hoje a gente já está num cenário muito mais favorável, né? Se a gente olhar 10 anos atrás, aí quando eu comecei nessa jornada da advocacia trabalhista empresarial, que é o que a gente faz, né, de forma mais direcionada no escritório, já que a gente trabalha com empresas mesmo, e a gente olha hoje, a gente já vê um avanço enorme. E, obviamente, as obrigatoriedades legislativas no que concerne à segurança e à saúde do trabalho tem um papel importante nisso, né? Mas, com certeza, hoje a gente consegue ver a segurança do trabalho um patamar em que ela tem uma área de não estar atrelada ao direito. Na verdade, ela é uma área autônoma hoje das empresas e que, como tantas outras, como a contabilidade, como o marketing, a depender do ramo, daquela atividade, tem interface com o direito, Se a complementa, gente né? vai ver um pouco disso ou muito disso na segurança do trabalho, né? Mas hoje eu costumo dizer assim que não vai existir direito do trabalho, principalmente, ou direito ambiental, ou direito empresarial que não ande em algum momento junto com a segurança do trabalho, né? Porque a gente sabe que tem obrigatoriedades hoje que uma empresa, um empregador precisa tomar no ramo da segurança do trabalho, que se ele não cuidar em fazê-lo, tanto para o ponto de vista de proteger seus empregados e tudo mais, mas também do ponto de vista legal, ele vai sofrer algumas coisas que vai acabar desembocando no direito, hora ou outra, né? Então, acho que hoje são áreas muito mais autônomas, elas caminham sozinhas, digamos assim, mas se interligando e se tocando de forma muito mais forte, né? Hoje, uma empresa que está preocupada, ela vai ter as duas coisas caminhando juntas, mas cada um no seu papel, porque eu acho que antigamente as empresas elas achavam muito que elas poderiam ter um advogado que ia fazer o trabalho de um técnico de segurança, Fazer tudo. né? Ou aquelas empresas que eram maiores e que, pela previsão legal, tinham que ter um técnico de segurança interno, aí ela já achava também que muitas vezes o técnico de segurança dela fazia tudo, né? Se brincar até a defesa dele numa determinada situação. E hoje eu já acho que isso já está muito mais claro na cabeça do empresário, né? De que são áreas que precisam andar juntas, mas que cada uma no seu quadradinho ali, de certa forma. Com certeza. Helenilson vê muito isso, essa parte da segurança do trabalho junto com o direito, né? É verdade, eu participo de algumas ações, principalmente na parte de perícias, e a gente vê esse elo, né? Como a Vanessa bem falou, e ambos caminham paralelo e em muitos momentos elas se cruzam em relação a muitos fatores. Vanessa, na sua opinião, com sua larga experiência, como você bem falou, quais são as principais penalidades que as empresas sofrem por não cumprir essas normas, atrelada também a algumas leis trabalhistas?
o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, né, é um dever de toda empresa, de todo empregador. O empregado também tem deveres relacionados à saúde e segurança do trabalho. Mas hoje ela, ela é uma política empresarial, né? Não deixa de ser uma política empresarial, mas os órgãos de fiscalização, por saberem também dessa condição hoje que as empresas têm de conhecimento mesmo, da gente ter condição de saber, de ter acesso a essa informação que há anos atrás isso não era tão fácil. Então, os órgãos também, eles exercem esse poder fiscalizatório de forma muito mais intensa. Então, no âmbito trabalhista, principalmente, a gente vai ter dois grandes órgãos. A gente vai ter o Ministério do Trabalho e Emprego e vamos ter também o Ministério Público do Trabalho, que em muitos momentos caminham juntos, de mãos dadas, em ações conjuntas, inclusive, muitas vezes. E aí o empregador, ele vai se deparar muitas vezes com um fiscal, aquele fiscal lá do MTE, né, da Secretaria do Trabalho, que chega lá e vai pedir os documentos na cara dura, como diz a história, vai fazer uma fiscalização, às vezes, inclusive, não direcionada à segurança do trabalho, ele às vezes vai lá pedir um ponto, ele vai lá ver se tem uma situação, inclusive de rotinas de RH, por exemplo, de forma mais direcionada, vai às vezes visualizar uma situação, vai pedir documentação, vai fazer uma autuação, vai averiguar e vai lá emitir o auto de infração dele. E aí vai dar um prazo para todo mundo se defender, mas além disso, a gente tem um Ministério Público do Trabalho, que é um órgão que promove essas ações coletivas também, que tem um papel de muitas vezes, de muitas vezes não, da maioria das vezes de educar, mas também de fiscalizar. E é um órgão também que atua hoje muito decorrente de denúncias. Então, hoje, qualquer empregado, qualquer pessoa, qualquer cidadão que se sinta lesado, ou mesmo não lesado, mas que verifique no seu entorno um possível descumprimento de segurança do trabalho, ele pode fazer uma denúncia direcionada num site, sem sair da sua casa, e colocar lá uma situação, determinada situação que ele viu, tira uma foto, hoje todo mundo tem isso de forma muito fácil, e o Ministério Público vai ter obrigação de investigar. Então, muitas vezes você vai chegar lá, receber uma notificação, inclusive hoje por e-mail, o Ministério Público, assim como o Ministério do Trabalho também, tem a ida do auditor fisicamente, mas hoje a gente sabe, e a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, que há também essa fiscalização sem ser em loco, né? Com um simples e-mail, com uma simples notificação via domicílio eletrônico, mas o Ministério Público do Trabalho faz muito isso. Ele recebe uma notificação anônima, vai enviar para o seu e-mail ali, dando um prazo para você se defender sobre aquela situação. Ele não precisa ter grandes confirmações de que aquela situação existe. A simples verificação de que há um indício de um descumprimento de qualquer lei trabalhista, dentre elas saúde e segurança do trabalho, ele vai ali dar um prazo, você vai ter que se defender. Se ele achar que o que você está apresentando não é suficiente, ele vai te obrigar a assinar um TAC, né, que é um termo de ajustamento de conduta, e que, em eventual descumprimento, inclusive ali de uma simples escorregão, você pode acabar tendo uma multa, além das multas que a própria CLT prevê, né? Então, hoje tem essa atuação aí muito conjunta, né? E o Ministério do Trabalho e Emprego, no viés da saúde e segurança do trabalho, elas têm uns projetos, né, amplos, em quando elas veem um determinado ramo, que precisa, então, na época da pandemia, a gente viu muito forte, farmácia, que era um ramo que estava funcionando. Então, eles chegaram junto, né, autuando ali aquelas empresas, e assim, saúde e segurança do trabalho, uma coisa que a gente não tem muito como, de repente, eu vou criar uma defesa. Ou você faz de forma contínua, ou dificilmente você vai ter como dizer que você tem uma situação que você não tem na prática, né? Ou pior, quando se acontece um determinado acidente, quando se acontece uma determinada situação, como é que você diz que você cumpria com aquelas normas Verdade. anteriormente, Por isso que é né? muito importante você ter realmente uma gestão de segurança do trabalho funcionando dentro da sua empresa, né? Porque, como Exatamente, você acabou de dizer, não tem como você criar uma defesa exatamente. do nada. Mas pegando já esse gancho, Vanessa, tem algum caso que você já passou que viu que a segurança do trabalho realmente fez a diferença nesse caso? Então, o que eu costumo dizer muito é que quando você tem uma assessoria, seja jurídica, seja contábil, seja de saúde e segurança do trabalho, pressupõe dizer que aquela é uma empresa que acompanha, né, sua rotina. Então,
ela vai saber quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos. E numa determinada situação de risco, que realmente coloque um empregado em risco, um acidente ou uma situação mesmo de fiscalização, aquela assessoria, se ela vem sendo feita de forma contínua, ela vai ter muito mais condição de chegar para você, inclusive para a gente, enquanto jurídico, de lhe dar um subsídio de dizer, ó, se a gente for por aqui, dá certo. E, principalmente, você vê situações que corriqueiramente acontecem e que fazem parte do risco de uma atividade, né? Então, se você tem uma empresa que trabalha em altura, o risco de alguém se acidentar caindo é muito maior do que uma empresa que não tem aquela atividade. Isso é, é meio que óbvio, inclusive. Mas quando você tem uma empresa, quando você tem uma assessoria de saúde e segurança do trabalho que está ali acompanhando, ela vai saber qual é o teu risco, ela vai te dar as orientações para você evitar o risco. Então, assim, a gente tem situações aqui, e já teve situações aqui no escritório, em que quando a segurança do trabalho ela funciona junto, ela já prevê o que muitas vezes vai acontecer. Então, por exemplo, a gente tem uma situação engraçada que a gente, né, costuma dizer, que um funcionário chegou ali, foi usar uma determinada máquina, era uma indústria, né? E acabou. E o risco de se machucar naquela máquina era muito grande. Então, a máquina tinha todos os indicativos, todos os treinamentos, e a pessoa realmente acabou usando a máquina indevidamente e veio a se machucar e por muito pouco não perdeu o dedo da mão, né? E aí existia um técnico de segurança que fazia aqueles treinamentos que estavam ali, existia uma assessoria contínua, né? E aí, de forma imediata, aquele técnico já estava perto, já sabe, quando foi acionado, já sabia o que é que a máquina ia. Então, automaticamente, ele conseguiu prever, ele sabia exatamente como era que aquela máquina deveria ser monitorada e como ele estava sendo monitorado errado, porque ele fiscalizava de forma contínua. Então, ele sabia o que é que geralmente um funcionário faz de forma errada que pode fazer e advertia. E esse funcionário, inclusive, ele tinha advertências corriqueiras pelo Mau uso da máquina. pelo mau uso da máquina. E aí, naquela ocasião, se prestou os socorros necessários e tudo mais. Graças a Deus, a pessoa não teve uma situação mais grave, não perdeu o dedo, mas teve uma certa limitação de mobilidade e tudo mais. Anos depois ela sai da empresa, né, e ingressa com essa ação, e a gente conseguiu comprovar, justamente por um acompanhamento contínuo, pelas aplicações dos treinamentos, comprovou-se que tinha treinamento para trabalhar naquela máquina. Comprovou-se que os EPIs, tanto os coletivos, porque tinha também lá uma luvinha específica que ela precisava usar quando fosse fazer um determinado movimento com a máquina. Tudo isso a gente conseguiu comprovar de forma contínua e, embora ela estivesse perseguindo indenização nesse aspecto, a gente conseguiu realmente tirar e afastar a responsabilidade da empresa pela indenização, por comprovar que de fato foi um mau uso dela e a empresa, porque às vezes diz, foi mau uso do empregado, certo? Mas você, empregador, tem que comprovar que você deu todos os meios para que ele usasse correto. Então, não é só comprovar que a luva daquela máquina estava ali e que estava disponível para ela usar. Eu tenho que comprovar que ela sabia que tinha que usar. E nas oportunidades em que eu vi que eventualmente ela usou errado, eu adverti que ela precisava usar certo. E aí você consegue, e não só você evita aquela situação em específica de não conseguir aquela indenização, porque eu até acho isso aí, a gente está aqui para isso, a gente consegue. Mas é o que isso significa do ponto de vista educativo para a sua empresa. Será que aqueles outros empregados vão pensar agora 2 vezes antes de usar a máquina de forma errada? Se ela sabe que a empresa aplica e que a empresa tem todos os procedimentos corretos, então, assim, além dele ter o próprio cuidado com a vida pessoal, que todo mundo a gente espera que tenha, mas eles sabem que, tipo, aqui também se for, eu vou assumir o ônus do que eu tô, né, do que eu tô fazendo. Então, essa é uma e tantas outras situações que a gente vê que realmente acontece e que tendo essa gestão correta, a gente consegue evitar. E aí o coração do advogado e do técnico fica feliz demais no final desse, viu? É verdade, você falou pontos cruciais aí, Vanessa, justamente sobre de ter, né, a presença de um
uma consultoria, seja especializada na parte de segurança do trabalho, seja especializada no direito, e de fato ela atuar, né? A gente vê casos que até a empresa acha que está respaldada, né? Como você bem falou, muitas vezes a empresa, eu tenho um técnico de segurança, ele vai me suprir em todas as demandas que surgir, até querer que ele seja representante da empresa Isso. em casos como esse. E aí, outro ponto importante que você falou é justamente da comprovação. Porque muitas empresas, acho que você já deve ter pego lá no seu escritório, caso de empresa, eu tenho tudo de segurança. Quando você pega, na verdade, a empresa tem um mero documento não aplicável, ou seja, os documentos de segurança, eles são feitos igual livro, né? Você comprar, deixar na estante, o conhecimento não vem. Mas Com quando certeza. você usa, e a gente sempre fala para os nossos clientes, até pegando um gancho com aquela propaganda da cerveja, né? Use com moderação. A gente vai, não, usa a segurança do trabalho sem É moderação, verdade. porque é, pessoas diretamente estão em risco, e não só o risco do acidente ou de uma doença ocupacional, mas também o risco, por exemplo, de uma reputação. Então, Sim, quando acontece um acidente, acredito que já presenciou alguns no seu escritório, em outros locais, muitas vezes a empresa fica com imagem perante o público e principalmente perante a justiça pelo não cumprimento de normas técnicas que deveria ser o mínimo que sim. as empresas deveriam seguir, e os funcionários, que muitas vezes aquela questão, né, da situação ou o ato inseguro, né? Muitas vezes o funcionário ele recebe a capacitação, ele sabe como tem que ser feito e, na verdade, ele não consegue, ele faz, seja por distração, seja por algum evento que aconteça, ele faz de modo que coloque sua vida diretamente em risco. E eu acredito que já deve ter acontecido vários fatos semelhantes a isso. Mas, para você, quais são os erros comuns que as empresas hoje em dia cometem em relação à parte de segurança do trabalho? Seja não cumprimento das documentações, seja de não acompanhar essa gestão ponto a ponto. Eu acho que o erro mais comum é só ter o documento, né? É o que mais acontece. Geralmente, assim, principalmente de uns 4 a 5 anos para cá, né, em que esse acompanhamento da existência do documento passou a ser algo nas fiscalizações. Inclusive, tiveram algumas campanhas de fiscalização de realmente para saber se as empresas tinham os documentos. E os órgãos também de classe foram tornando isso muito mais eh, comum e divulgado. Então, alguns desses sistemas, o sistema S, por exemplo, ele subsidia muitas vezes a confecção desses documentos, então foi ficando muito mais palpável para as pessoas que precisa existir um documento desse. E aí, ok, vencemos um primeiro ponto, que é ter o documento. De fato, também eu não posso ter gestão se eu não tenho o documento. O documento é o primeiro passo, né? Exato. Mas eu acho que um dos erros mais comuns é só ter o documento, é contratar uma empresa para chegar lá, fazer o documento, não treinar o funcionário que faz a gestão do documento, porque por mais que você tenha uma empresa dessa, isso é que nem o contador e o RH, né? Alguém precisa fazer a comunicação entre a contabilidade e a empresa, né? Então é da mesma forma. Então tem um documento, mas não treina se é um RH aqui dentro, é o guardião daquele documento, se é um técnico de segurança, se é um engenheiro, enfim. Não treina as pessoas envolvidas com aquilo. E aí muitas vezes a pessoa nem sabe. Tá lá um programa onde tem dizendo que tem que usar tais e tais EPIs em tais funções, mas a pessoa que é a responsável por comprar o EPI nem sabe que tem que comprar o EPI. Então o documento fica ali e às vezes é usado como contraprova. Porque quando chega lá e diz, tem um documento? Tenho. Aí você apresenta o documento. Aí o fiscal diz, ótimo, tá aqui dizendo que essa função tal precisa ter esse EPI, esse. Aí, cadê a ficha de EPI? Ou seja, às vezes era melhor não ter, porque eu Verdade. não ia nem dizer qual era, eu não teria como dizer qual era aqueles EPIs Era para aquela melhor dizer que não função. tem. Então, assim, acho que um erro crucial é ter o documento, mas não fazer o treinamento adequado e não fazer um acompanhamento de se aquele documento está sendo aplicado de forma correta e contínua na empresa, né? Eu acho que digamos assim, acho que é o erro O maior campeão. erro. Esse é mesmo. É um dos que a gente Mas, mais. assim, acho que não acompanhar vencimento de EPI também é um erro que a gente muitas vezes chega lá, o cara tem uma ficha de EPI, você apresenta como defesa, massa, tudo certinho, quando olha o vencimento, então você consegue, às vezes, livrar uma insalubridade só um período. Só o período que tem o EPI eficaz.
Verdade. E aí o resto. E geralmente você vai ter quando? Na admissão, né? Na admissão, o cara entrega tudo. Aí vamos lá, uma determinada máscara que tem um vencimento mensal, que precisa ser trocada mensalmente, o cara passou 1 ano sem trocar. Aí eu só não vou ter insalubridade 1 mês, né? E aí a maioria, inclusive, faz, não, doutora, mas eu dou. Eu dou, eu compro a máscara. Tá aqui a nota fiscal da máscara. 800 máscaras. Tá, amigo, mas não tem uma ficha aí tu dizendo que entregou a seu José. Tá mostrando que você comprou. Então, É. e é muito comum. Principalmente máscara, óculos, protetor auricular, campeões de vendas, né? Literalmente, vendem, compram muito, mas não entregam. Então, acho que esse é o segundo maior erro que eu posso dizer assim, tem ficha de EPI, sabe que tem que dar o EPI, compra o EPI, mas não faz a gestão de saber se deu, se anotou, se tá trocando certo. Também comprar EPI sem CA também acontece, compra, não vê se tem validade, já tive caso lá. De tipo, e aí foram vários funcionários mesmo de uma determinada empresa e se fez uma compra aí de máscara sem. Não vou nem dizer que não tinha o CA, mas não foi informado, e aí não tinha como validar realmente se aquele era o EPI adequado, de acordo com a indicação. E aí foi uma leva de várias ações, aquele período em específico daquela entrega de EPI, insalubridade. Porque era um caso em que o EPI Essencial. era essencial e neutralizava, né? Porque às vezes eu vou pagar, eu tenho que dar o EPI, mas eu vou pagar a insalubridade de toda forma. Mas às vezes, com a concessão, É tempo de tomar uma aguinha.